Henker que vive duas vezes. Capítulo 387. Gigantomáquia, 12. Como é que a Duna de Vieira conseguiu engolir a Mãe Terra? Afinal, a Mãe Terra era uma entidade conceitual sem qualquer ego. Ela era uma amálgama de dados, como um servidor em nuvem. No entanto, isso significava que seria possível infectá-la se Vieira Dun se infiltrasse em sua mente como um vírus e continuasse a crescer dentro dela. A Soulstone de Luciel tornaria o processo ainda mais provável. Muitos dos deuses e demônios do mundo celestial deixaram de lado todas as suas diferenças e cooperaram apenas para capturar Luciel. Alguns até o compararam ao demônio celestial. Mesmo um resquício de um ser assim seria uma ajuda incrível para Vieira Duna, que já estava à beira da exuviação. Mas é estranho. Embora a pedra da alma de Luciel fosse um tesouro inestimável, a Mãe Terra era tão poderosa quanto Luciel, se não mais forte. Mesmo que ela não tivesse noção de si mesma, ela tinha desejo. Ela não percebeu que estava em perigo? Ela devia ter algum tipo de mecanismo de defesa. Mas se assim fosse, isso significava que só havia uma razão pela qual Vieira Dun e a Mãe Terra se uniram. A Mãe Terra também o desejou. Claro, isso foi apenas um palpite de Yon-Woo. Também era perfeitamente possível que Vieira Duna simplesmente tivesse engolido a sua mãe, ou que a Mãe Terra a acolhesse porque ela tinha um plano próprio. Somente as partes envolvidas sabiam a verdade. Só havia uma coisa de que Yon-Woo podia ter certeza. Eles estavam se encontrando como inimigos. Seus olhos ficaram frios e duros. No caminho para o templo, Yon-Woo teve a sensação de que um caminho estava se abrindo só para ele. Considerando a violência da batalha entre os deuses do Olimpo e os titãs e gigantes, seria impossível para alguém encontrar um caminho através das tempestades, relâmpagos e fogo que causaram estragos em todo o território sagrado. A luta foi tão sangrenta que qualquer um que fosse envolvido morreria instantaneamente. Foi como um apocalipse. Yon-Woo estava pronto para usar seu corpo de dragão e asas celestes despertados para abrir caminho, mas descobriu-se que ele nem precisava. Enquanto ele caminhava pelo caminho para o templo do rei do submundo, as batalhas ao seu redor pareciam se desviar, e nenhum dos subordinados titãs fez qualquer tentativa de atacá-lo. Yon-Woo percebeu instantaneamente que este era um convite de Perséfone. Ela ordenou que seus subordinados abrissem caminho para que ele pudesse alcançá-la facilmente. Ele cerrou os dentes. Estava claro que ela queria algo dele, e a probabilidade de que seus piores temores se concretizassem estava se tornando maior. Ao chegar ao templo escuro e silencioso, ele encontrou Perséfone esperando lá dentro, sentada no trono que pertencia a Hades. Você está aqui. Seu sorriso era encantador, mas não conseguia distrair a aura dominadora que ela exalava. Era como se a pessoa que ele conheceu no arejado jardim primaveril alguns meses atrás não existisse mais. A atmosfera era escura e deprimente e cheirava a umidade do inverno. A energia pesada ao seu redor era familiar. Duna de Vieira. Ele reconheceu o olhar olhando de algum lugar também. A Mãe Terra infectada está olhando em sua direção. No início, o olhar fraco foi difícil de sentir, mas intensificou-se recentemente. Yon-Woo sabia que o olhar não estava direcionado para ele, mas para o relógio de bolso. Perséfone cruzou as pernas, tranquila agora que uma grande entidade a apoiava. Os grandes casulos pendurados no teto tremeram. Havia 6 deles pendurados sobre o trono incubando algum tipo de criatura, e cada um deles estava envolto em finas fileiras de sombras. Ele sentiu um denso poder sagrado vazando de um deles. O que aconteceu com Hades? Ele podia adivinhar o que havia acontecido, mas ainda queria confirmar. Um canto dos lábios de Perséfone se ergueu e ela ergueu a cabeça para indicar os casulos. O maior casulo tremeu. Meu marido está bem, como você pode ver. Eu o acordaria para receber nossa visita, mas ele está dormindo profundamente. Infelizmente, você terá que encontrar uma chance de cumprimentá-lo na próxima vez. Seu sorriso era tão frio quanto os que Hades sempre mostrava. Perséfone tocou o casulo com a ponta dos dedos e voltou-se para Yon-Woo novamente. De qualquer forma, convidei você aqui para falar sobre algo mais útil. O que é? Antes de começarmos a discutir os detalhes, por que você não se senta? Ela bateu palmas de leve e, enquanto as lanternas tremeluziam, uma grande mesa gemendo sob um suntuoso banquete apareceu. Perséfone desceu lentamente do trono e sentou-se, acenado com a mão para convidar Yon-Woo a se sentar. No entanto, ele apenas olhou para ela e perguntou: o que você planeja fazer? A carne é deliciosa. É uma pena que sou o único que está gostando. Perséfone sorriu, cortando um bife. Então, ela ergueu a taça de vinho e tomou um gole enquanto continuava. Só tenho uma coisa a dizer. Quero que você mude de lado. A sobrancelha de Yon-Woo se contraiu. O relógio de bolso também ficou quieto. Você está me pedindo para trabalhar para você? Não, você pode não perceber isso, mas não gosto de ter subordinados. Não estou interessado em liderar outros, orientá-los ou assumir responsabilidades. Estou pedindo para trabalharmos juntos. Era quase inacreditável que um transcendente que via os jogadores como pouco mais que insetos estivesse pedindo a ele para fazer parceria com ela. Eu tenho grande consideração por você. Embora você seja apenas um jogador, todas as suas conquistas foram surpreendentes, desde a Pedra Filosofal, um item de outro universo, até o poder do Rei Negro. Entendo por que o mundo celestial está em tal alvoroço. As últimas pessoas a causar tamanha comoção. Ela enxugou o molho dos lábios com um guardanapo e sorriu. Bathory,
Fausto, e mais recentemente, Naiu. Já é uma conquista ser comparado a eles. Yeon-woo não respondeu. E acho que meu marido está certo ao dizer que se algum jogador ganhar a divindade, será você. Perséfone largou o garfo e a faca silenciosamente. Tenho uma opinião muito elevada sobre você e não acho que seja ruim trabalhar com você. Afinal, você sucederá o Rei Negro algum dia. Então, o que você acha? Você gostaria de trabalhar juntos? Ela estendeu a mão para Yeon-woo, como se lhe dissesse para agarrá-la. Ele olhou para a mão dela sem palavras por um momento e perguntou: essa é a sua vontade ou a vontade de quem está atrás de você? A Mãe Terra infectada olha em sua direção. Isso é importante? Sim. Eu sou sua manifestação e corpo espiritual. A vontade dela é a minha e a minha vontade é a dela. É assim mesmo? Este deve ser o presente do qual Doyle estava falando. Correto. O que você acha? Tenho certeza de que também não é uma má ideia para você. Perséfone sorriu abertamente, como se não pudesse imaginar que ele recusaria. A bênção da Mãe Terra, uma aliança com os gigantes que irão capturar o Olimpo em breve, e uma garantia de divindade. Essas já não são enormes vantagens para o seu crescimento? Mesmo depois de obter transcendência, você será capaz de progredir sem problemas. O mundo celestial estará aos seus pés. Enquanto a ouvia, ele olhou para cima, olhando para a presença atrás de Perséfone. Você disse que não tinha mais interesse no mundo inferior e agiu como se já tivesse se tornado um verdadeiro deus. É só isso que você anda tramando nos bastidores, Vieira? O rosto de Perséfone endureceu porque ela sabia de quem Yeon-woo estava falando. Parar. Achei que você estava planejando algo incrível, mas nada mudou. O sorriso de Yeon-woo foi distorcido. Ele realmente se perguntou se Perséfone tinha uma grande ideologia em mente quando lhe pediu para trabalharem juntos. Mas descobriu-se que Vieira Dun simplesmente não abandonou sua ganância, apesar de ascender ao mundo celestial. Perséfone era apenas uma marionete ridícula e insignificante. Ela sabia da relação entre Jeong-woo e Vieira Dun, mas teve a coragem de sugerir isso. Yeon-woo e Jeong-woo nada mais eram do que uma piada para ela. Tudo o que ela disse sobre trabalhar juntos, sua alta avaliação dele e seu futuro brilhante foi tudo besteira. Era mais provável que ela só quisesse o elenco do Rei Negro e o trono do submundo que Hades havia deixado para trás. A Mãe Terra infectada olha em sua direção. Mutar, você deveria continuar vivendo assim e ascender a um lugar mais alto. O sorriso de Yeon-woo se aprofundou. Será muito mais gratificante quando eu puxar você para baixo, então. Perséfone bateu a mão na mesa e gritou. No entanto, Yeon-woo moveu-se mais rapidamente do que ela. Mesmo antes de ela se levantar, ele já começou a despertar seu corpo de dragão. Trituração. A pressão dracônica começou a se agitar ao seu redor. Graças à sua grande quantidade de fatores divinos e demoníacos, a tempestade de pressão dracônica esmagou a mesa e sacudiu o templo, espalhando a comida e a bebida no ar. Sua pele virou para revelar escamas escuras de dragão que pareciam estar infundidas com o vazio. Eles eram mais nítidos e resistentes do que antes. O poder do quarto passo está sendo liberado. Poder. Controle de mana. Controle de mana. Descrição. O antigo dragão Calatus configurou um processo de 8 etapas para ajudar o empreiteiro a se ajustar rapidamente ao corpo do dragão. Este é o quarto passo. Dentro do território de seu poder, os dragões eram seres gloriosos e supremos que puxaram o fluxo de mana e criaram novas leis ao seu redor. Conversor de fluxo. O fluxo de mana que flui ao redor da superfície do mundo é a fonte e o repositório de todo o mana, e mesmo os grandes seres não podem acessá-lo facilmente. As espécies dracônicas são as únicas que foram abençoadas por mana. Com o contato elemental alcançado na terceira etapa, agora você tem mais acesso ao fluxo de mana e, dependendo da afinidade, pode puxar parte dele para você. Quanto maior a afinidade, maior a quantidade de mana que você pode controlar e, às vezes, você pode criar novas leis para acessar o território da criação. No entanto, há uma quantidade significativa de resistência após controlar o fluxo de mana. Suprimento de mana. A mana. O território do dragão, Binah, foi fortalecido. Você exerce controle sobre poderes e poder mágico elementar dentro do território. Todas as estatísticas aumentam em um número definido dentro de um tempo definido. Você completou metade dos passos para se tornar uma das espécies dracônicas. Você alcançou uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 10.000 karma. Você adquiriu 20.000 karma adicional. A demarcação foi bem sucedida. Yeon-woo continuou melhorando suas habilidades através de experiências de batalha, mesmo depois de já ter alcançado o corpo divino dracônico demoníaco, e foi por isso que ele conseguiu passar o terceiro passo crítico. A quarta etapa foi mais tranquila do que ele esperava, já que ele já tinha uma quantidade significativa de fatores e alcançou o Heaven Bracket, o que elevou seu nível. A sensação da quarta etapa do despertar foi vertiginosa. Tudo no território parecia estar sob seu controle. Seus sentidos já haviam sido aguçados antes. Mas agora ele finalmente havia feito contato com a superfície do elemento básico que compunha o mundo. As ideias, a composição das verdades. Ele agora podia sentir a superfície alternativa dos itens e controlá-los. Você se atreve a me ameaçar? Perséfone fez uma careta. Não só um mortal rejeitou sua oferta e zombou do deus que ela servia. Como parecia que ele a estava ameaçando agora.
Sua aura assassina transformou-se em uma tempestade de vento que girava ao seu redor. Como se estivesse misturado com a pressão dracônica, sacudiu o templo até parecer que tudo iria desmoronar ao seu redor. Ainda assim, não havia como a pressão dracônica de Yon-Woo conseguir lidar com a energia de Perséfone. Objetos que pareciam espinhos saíram das sombras do chão para invadir o território de Yon-Woo. Enquanto estava cercado por eles, Yon-Woo parecia estar em grande perigo. No entanto, Yon-Woo apenas sorriu friamente, não surpreso. Quem está ameaçando você? Você está delirando. Ao mesmo tempo, Yon-Woo abriu o subespaço e puxou Vigrid para cortar as imperfeições que seus olhos divinos dracônicos revelaram. Vigrid libera um nome verdadeiro oculto, Durendal. Folclore. Cortar em dois com um golpe de espada. Durendal era uma das espadas sagradas mais afiadas. E havia até uma lenda sobre como ela cortou o cavalo do oponente ao meio enquanto avançava em direção ao elmo do oponente. A nitidez de Vigrid passou pelos espinhos de sombra próximos ao rosto de Perséfone. E quando ela percebeu que Yon-Woo não estava mirando nela, mas no casulo atrás dela, já era tarde demais. Rasgar. Os fios sombrios se dividem para revelar Hades. Ele não se mexeu, como se estivesse dormindo profundamente. O casulo era um mecanismo para espremer todo o poder sagrado de seu corpo e até mesmo de sua alma. Se Hades fosse perdido, a autoridade do submundo também seria perdida. A sombra moveu-se para o casulo mais uma vez, mas Yon-Woo cerrou o punho e ergueu-o. Uma sombra que pertencia a ele havia terminado sua batalha e agora cobria Hades. Foi um espírito Guai.